Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vasos, o podcast que pulsa com informação. Eu sou Juliana Vieira, eu sou médica angiologista e estou na companhia da minha amiga. Eu sou Fernanda Federico, sou cirurgiã vascular e nós teremos hoje o prazer e o privilégio de entrevistar a queridíssima Elisa Vecchi. Elisa é jornalista, ela é a âncora do programa Agora, da CNN, porém, muitos de vocês devem conhecê-la, que ela foi uma atriz mirim, atriz da novela Chiquititas. Muito obrigada, Elisa, por vir. Elisa. Que mundos tão diferentes, né? Eu achei maravilhoso essa apresentação, né? Trazendo a mulher adulta e a mulher criança. Exatamente. Muito legal estar aqui com vocês conversando. Antes de vir, eu falei, nossa, mas eu vou conversar com duas médicas. Será que eu vou saber responder o que essas médicas querem me perguntar? Mas antes de serem médicas, são mulheres, são seres humanos, né? E todos os assuntos se importam. Então eu pensei, então vou lá, vamos papear um pouquinho que já vai ser maravilhoso. Com certeza. Com certeza. E a gente estava conversando antes sobre o poder da comunicação hoje em dia. Você, pelo jeito, desde criança já era uma pessoa super comunicativa, né? Não sei como. Onde é que cria? Como é que faz uma criança que fala a mais ou que quer dançar, se apresentar, ficar aparecendo quando criança? Não sei de onde vem isso. Claro, se você observar um pouquinho da minha mãe, um pouquinho do meu pai, você compreende. Mas é uma equação muito única e eu sempre fui muito para frentex, assim. Eu pedia, mãe, me leva para me apresentar na escola, mãe, me leva para participar de tal concurso. E não tinha medo. Como que pode isso? Como assim, minha filha? Tu quer subir num palco, se apresentar? Ah, eu quero. E ia. Então, eu não sei de onde vem exatamente essa equação, mas aí eu fui, ao longo dos anos, trabalhando, já são 25 anos de televisão, ao longo dos anos trabalhando para ir moldando melhor essa pedra bruta que a gente é. Mas que bacana, foi um dom natural. Pois é. E por isso que escolheu o jornalismo, porque tem tudo a ver com comunicação, né? Pois é, você sabe que quando eu comecei a fazer televisão, doutora, vou chamá-las de doutora porque eu acho chique demais, gente, vou chamá-las de doutora maravilhosa. Quando eu comecei a fazer televisão, eu só queria me divertir. Eu tinha aquele olhar de criança que eu comecei fazendo Chiquititas, uma novela no SBT, e nós morávamos na Argentina. A novela toda era gravada lá. Eu não tinha noção o que era Argentina. Eu nasci em Canoas, no Rio Grande do Sul. E numa infância, assim, eu estudei em escola pública, escola municipal, escola estadual. Então a minha vida era aquela vida assim, minha vida simples em Canoas. E quando eu falava Argentina, eu pensava, o que será que é Argentina? Será que a Argentina fica perto de Porto Alegre? Sabe, assim, criança, não tem noção de nada. E fiz o teste, só pedi para minha mãe que eu queria fazer o teste, que eu queria me divertir, morar naquele orfanato das Chiquititas e tudo mais. E a minha mãe não deixou inicialmente. Ela falou, não, minha filha, tu vai te iludir, pra quê? Pra que isso? Não vai. Mãe, por favor, como é que tu pode ser tão ruim comigo, criança, fazendo aquela pressão? Até que ela levou, eram 1.200 crianças. E eles precisavam de uma criança, e eu passei no teste. Então foi uma coisa assim, maluca. Eu digo que que eu fui alfabetizada na televisão. Você foi alfabetizada na escola e também na televisão. Mas era mais um desejo de querer me comunicar. E eu não entendia como. Hoje, sou jornalista totalmente diferente de uma vida de atriz. Já tem uns 12 anos que eu mudei de carreira. Mas eu percebo que todo antes me preparou totalmente para agora. A vida preparou para o agora. Entendi. A maturidade, né, que a gente estava falando. O repertório. Cada um tem um repertório, né? Todo mundo é muito interessante. Então, se você pega isso que você aprendeu, esse repertório, e tenta adaptar para algo que você escolheu na vida, e faz com amor e tal. E Elisa, e como depois você, na sua idade adulta, como mulher, como que o desejo de se tornar uma jornalista e de atuar também com temas políticos também, como que isso surgiu na sua história? Assim, foi lá por 2012, 2013, quando eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. Porque, por um acaso do destino, eu comecei a apresentar um programa de esportes para o Band Esportes. Mas era só assim, era só mais uma experiência. E na primeira entrevista que eu fiz, uma experiência como essa, que nós estamos aqui, que vocês provavelmente deram uma fuxicada no meu currículo, foram lá, viram, vamos ver um pouquinho da vida da Elisa? Sabe esse processo como se fosse estudar para uma prova? Quando eu passei por isso, uns 15 anos atrás, e entrevistei alguém a primeira vez, eu espero que vocês continuem sendo médicas, mas vai que vocês sintam esse amor no coração. Eu entrevistei alguém a primeira vez e eu pensei, meu Deus, que coisa interessante, como assim? Eu me preparo para entrevistar alguém
E aí eu entrevisto e depois eu sou uma espécie de um filtro, um canal para as pessoas acompanharem, porque o que eu perguntar, a pessoa vai responder, os outros também vão saber. Tudo isso, assim, estou fazendo um baita de um resumo. Foi lá para 2010 e eu decidi entrar na faculdade. Eu achava que eu ia trabalhar com esporte de aventura, porque eu adorava, o programa era de esporte de aventura. Eu escalava, corria, pedalava, queria mergulhar, fazia de tudo. E na faculdade eu comecei a ver muito jornal. E quando eu comecei a ver jornal, eu entendi que enquanto ser humano, eu tinha aprendido a trabalhar, me sustentar, cuidar da minha vida, pagar as minhas contas. Mas enquanto cidadã, eu não tinha aprendido muita coisa sobre leis, sobre política, sobre economia. E quando eu comecei a assistir muito jornal, eu falei, nossa, vou ter de fazer isso. E foi assistindo as mulheres apresentarem os jornais que eu falei, opa, elas conseguem, elas são conteudistas, elas estão ali sozinhas apresentando um jornal. Então, quem disse que eu não posso? E aí eu comecei a estudar muito e a planejar um dia eu vou apresentar um programa de notícias. E aí é o que eu faço hoje. Maravilhosa. Que legal. Foi assim. E é bom a gente ressaltar que, Elisa, você ganhou um prêmio em 2017. Sim. Da Mulher Imprensa. Pois é um troféu de uma revista, a revista Imprensa. Eles têm um troféu Mulher Imprensa. Em 2017, quando eu comecei a apresentar jornal numa afiliada da Globo no interior de São Paulo, na Rede Vanguarda. E lá foi minha primeira experiência ao vivo, já tem 10 anos. No segundo ano apresentando, eu fui indicada para um prêmio. Fiquei assim, gente, não é que eu não goste de mim mesma, mas o que está acontecendo com a minha vida? Não sei, de alguma maneira viram ali alguém com uma comunicação diferente, numa afiliada, no interior, fui indicada e de repente ganhei esse prêmio. E foi uma coisa muito bonita. E é interessante que para mim foi um brinde, mas não foi assim a mensagem de é isso que você conquistou, continue sendo desse jeito, acabou. Não, eu sentia que aquilo era só uma etapa, era só um processo. E até hoje, quase 10 anos depois, eu me considero aprendiz. É isso que me move, sabia? Eu só sinto prazer de ancorar jornal por 3 horas todos os dias, porque eu sinto que eu estou aprendendo sempre, assim como aqui com vocês. Sim. E Elisa, você está sendo entrevistada por 2 mulheres. 2 mulheres, médicas. Coisa linda. Médicas, isso. Né? E na nossa especialidade, nós mulheres, a gente já consegue ter uma representatividade maior. Porém, agora. Na faculdade tinham muitas mulheres quando vocês estudaram? Na minha época era quase 50%. Eu sou formada há 20 anos. Olha, interessante. Ainda o número de mulheres era grande. 2 décadas atrás já era grande. E um fato e no seu importante também? é que, sim. Mas hoje, a área da Fernanda, eu sou angiologista, a formação do angiologista é mais clínica. E da Fernanda é mais cirúrgica. E sempre a área cirúrgica foi mais masculina. Foi muito. O cirurgião, então, né? O cirurgião. E então, hoje tem um dado importante hoje que de todos os médicos do Brasil, mais de 50% é representado por mulheres. Então, não sabia disso. Posso falar no jornal isso? Adorei. Já vou pegar uma informação aqui e levar ao vivo. Então, nós mulheres somos maiorias. Porém, as lideranças na medicina são todas masculinas. Assim a como... maioria. E eu acrescento aqui, Fê, nos congressos, claro, existem os médicos representando, são excelentes. Eu não estou desmerecendo ninguém, mas estou falando que a grande maioria ainda dos palestrantes, você pega o programa, quem são os palestrantes? Você vai passando, Sim. Homem. Aí você vê sua fotinha lá e eu fico... Que orgulho. Eu tô lá no meio desses homens. Exatamente. Várias mesas, uma mulher. Como representa a mulher no telejornalismo? Eu queria saber, Elisa, se você já passou por ser uma grande apresentadora de peso, alguma situação que te incomodou por ser mulher? Alguém te olhando assim de lado. Essa menina... vai apresentar um jornal de peso. Porque o homem é como se o homem carregasse a credibilidade, a informação, o conteúdo. E a mulher, como ela é bonitinha. Nossa, você é tão simpática. Gente, como você é. Você parece, olha, uma boneca. Aí você fica assim, puxa vida. E você sabe que anos atrás, ainda fazendo teatro, eu lembro de ter ouvido uma atriz dizer assim, que quando tem uma estreia, tem um espetáculo, e as pessoas entram no camarim, que a pior coisa para a atriz é quando entram e dizem assim, você estava tão linda no palco. Nossa, como você estava linda. E ela falou assim, eu pensei, bom, então eu só estava linda. O resto não existiu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí hoje é muito comum, e a gente também tem de fazer o exercício de colocar cada um no seu tempo, né? Quando eu entrevisto alguém que tem lá 70 anos, 60 anos, eu também tenho de ter ali alguma empatia e
A psicanálise me ajuda muito nesse mergulho para compreender o ser humano, entender as diferenças e tudo mais. Tentar ter uma empatia de compreender, tá, essa pessoa foi criada em outra geração. Então, para ela vai julgar que o legal é olhar para mim e falar assim, minha querida, meu amorzinho, a minha geração já está aprendendo que, nossa, como a sua roupa tá linda, ou nossa, como você é bonita, tudo bem, obrigada, mas o que mais? Não é que nós não queremos ouvir um elogio, não é isso. Mas é que a gente tem algo a mais para acrescentar. A gente compreende que por muito tempo a mulher acabou ocupando esse lugar de ser aquela que apenas cuida da casa. Se a mulher hoje quiser apenas cuidar da casa, maravilhoso, que seja feliz. Mas a mulher também quer outras coisas. Então, quando os outros nos olham, seja numa entrevista, numa redação, e dizem, nossa, ai, como você é querida, como você é simpática, hoje em dia a gente já aprendeu que, para lá, além disso, eu posso ser outra coisa. Então, por isso que a gente aprendeu a cobrar também, que os outros comecem a ter esse olhar crítico. E sim, numa entrevista, em algum momento, de muitas vezes você estar entrevistando alguém e dizer assim, senhor, você quer interromper para fazer uma pergunta? E a pessoa vai, e ela não para. Aí, às vezes, a gente fica assim, será que se fosse um homem, já teria interrompido a fala? Uma reunião, por exemplo. Ah, sim. Como a gente tem de falar mais alto para ser ouvido numa reunião? Enquanto os homens falam algo, todo mundo... Nós, mulheres, fazemos isso. A gente silencia muito mais rápido para um homem. Então, a gente também tem de ter esse exercício. Eu li uma frase sua muito legal em relação a nós. Não precisamos ser sombras dos homens. Sim. Porque... A gente tem a nossa força, a gente pode ser o que a gente quiser. Porque muitas vezes assim, ela que é a namorada de alguém, eu penso assim, nossa, que legal, realmente esse alguém eu amo muito, que coisa maravilhosa esse homem. Mas para lá, antes, assim, esse homem enxergou também em mim uma mulher, essa mulher existe. Você pode ser feliz vivendo, cuidando da sua casa, estando ao lado do homem. De repente a mulher não quer às vezes ter uma carreira diferente, se realizar, mas muitas querem. Então, nós não somos sombra de ninguém. Então, isso para mim é bastante importante. Se vocês não me interromperem, gente, eu vou falando por aqui. Então, eu preciso me comportar como entrevistada. Isso, você falou, me lembrou muito a minha mãe. Eu sou do interior de Minas. Tá. Então, como é no interior de Minas? Quem é aquela pessoa? É a esposa do Dr. Cid. Ninguém sabia o nome da minha mãe. Ela era a esposa do Dr. Cid. Quem é aquela menina? É filha do Dr. Cid. E o sobrenome nosso, que sempre tem de ser o do homem? Isso está mudando também, né? Isso incomodava Já muito mudou. Minha mãe. Definitivamente. Adorei, Fernanda. Já mudou. Eu não tenho eu não coloquei o sobrenome do meu marido. Tá vendo? Nós somos uma geração que tá mudando ele isso. Ele nunca me cobrou isso. E minha família é bem tradicionalista de Minas, interior de Minas. Mas ninguém também ficou. Não vai mudar o seu sobrenome? Eu falei, eu não. Dá muito trabalho. Por quê? Mas é uma transformação que a gente está vivendo. Enquanto mulher, sim, eu sinto isso. As outras mulheres, jornalistas, âncoras, comentaristas, me inspiraram. Então, hoje eu sempre penso assim, puxa, se uma mulher me assistir, ela não precisa querer fazer o que eu faço, mas se em algum aspecto ela entender que ela pode escolher, que ela pode dizer sim ou não, que ela pode dizer gosto, não gosto, que ela pode existir. Porque a gente tem ainda uma parcela da sociedade feminina que não entende que pode existir, que pode ter o poder de escolha. E é importantíssima a representatividade, né? Totalmente. Porque quando é criança, quando é adolescente, ela vê uma mulher âncora de um programa de peso como o seu, vê uma mulher cirurgiã, porque o termo já é o cirurgião, ela pensa, eu posso ser assim também. Totalmente. Existe este lugar, né? Então, esse é muito importante. Mas, Elisa, vamos falar sobre o poder da comunicação. Vamos. Falar de onde você nasceu também, de Canoas. Como tem sido, como foi para você e tem sido ver a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Na sua cidade, principalmente. E a importância que você tem em passar, né? A importância da comunicação, em passar para o telespectador as notícias e nos manter também, a importância de nos manter informados. Vocês sabem que é muito difícil, dependendo do assunto, você separar a pessoa física da pessoa jurídica. Bom, vocês médicas, quando vocês estão vendo alguém que está sofrendo com uma informação que vocês estão passando, vocês precisam manter a PJ ali. Não dá, porque senão você vai chorar com todo mundo. Você tem de criar um filtro
dependendo do assunto. Enquanto âncora, a gente tem de ter, pelo menos eu acredito que tem de ter a empatia, a consciência, um olhar crítico para o mundo e, ao mesmo tempo, ter um distanciamento porque você é um PJ. Você está apresentando um jornal. E as pessoas não querem ver se o âncora está chorando, eles querem ver a notícia e não o âncora. Mas quando você fala da sua cidade, quando você vê as imagens que as paredes das casas dos seus vizinhos, que essas casas estão inundadas, e foram momentos bem difíceis, assim, bem difíceis, de você ter de noticiar uma tragédia e constatar, e isso é muito semelhante com a experiência do luto. Só quem já perdeu alguém sabe o que é isso. Quando você perde alguém que você ama, um pai, uma mãe, um filho, espero que ninguém perca, mas que um irmão, um primo, você percebe que o mundo continua existindo, mesmo que o outro não esteja existindo mais. E isso, no começo, é muito angustiante. Você fala, como é que as pessoas têm coragem de continuar vivendo, sendo que eu estou aqui enlutado? E a sensação, enquanto gaúcha, eu também entendi um pouco disso. Porque você via que as notícias começaram a mudar. Outras notícias. O mundo continuou acontecendo. A política tinha notícia, as guerras tinham notícia, mas o Rio Grande do Sul continuava sofrendo. Então, enquanto pessoa física, eu tive que entender que em algum momento a gente não ia ficar só falando do meu estado, que a gente ia ter de mudar as notícias. Então, ali eu tive de me colocar um pouco enquanto profissional mesmo e compreender a diferenciação. Mas estamos todos ainda enlutados, e isso estamos todos. E essa comunicação, principalmente as mulheres têm sofrido, o que a gente vê das mulheres sofrendo lá também. Porque você tem seus filhos, sua família, e tendo de cuidar da vida. Não que o homem também não cuide, mas a mulher tem um olhar ali diferente. E muitas mães que são mães sozinhas e que enfrentam também todas essas adversidades, né? Que também estão na fila tentando uma cesta básica. E tem de chegar em casa e falar, filho, tá tudo bem. Como é que você explica para uma criança o que está acontecendo numa tragédia? Não tem mais a escolinha, não Como tem é que você mais explica que algumas pessoas não vão mais voltar? É muito difícil. Então, os pais, os dois ou os responsáveis têm essa atribuição. Mas esse olhar materno de você tentar colorir um mundo diferente para o olhar do filho é um desafio. Né? E as mães estão fazendo isso lá. E principalmente também, né, que como a gente está, nosso assunto do nosso podcast de saúde, agora tem uma crise, né, sanitária no Rio Grande do Sul. Totalmente. Leptospirose, por exemplo. Várias doenças. Várias infecções. Exatamente. E o poder da mídia também, ao da mesmo comunicação, tempo, de comunicar e para que todos saibam, para que todos ajudem. Ao mesmo tempo, Elisa, a gente teve também momentos em que a mídia, de certa forma, atrapalha, né? Você deve viver muito entre essa luta pela informação de qualidade, a informação correta. Como que é você, como muito mulher, difícil. como líder, enfrentar as fake news muito difícil. E a responsabilidade da comunicadora no nosso país e na nossa situação? É muito difícil. Por exemplo, eu tive um momento terrível, eu sendo gaúcha, apresentando o jornal, no meio da tragédia, nós estávamos há muitas horas falando sobre o Rio Grande do Sul, a minha cidade, todas as cidades, as mortes, os alagados e tudo mais. E aí a gente teve um momento que a gente saiu do assunto para trazer outros assuntos no jornal, porque o noticiário, como eu disse, para além do meu sentimento que era querer falar só do meu estado, as notícias mudam. Né? E aí pegaram 10 segundos de uma fala em que eu estava mudando de assunto, e que eu disse, olha, a gente está aqui conversando e tal, mas tem alguns assuntos muito importantes que a gente tem de tratar, então vamos falar de tal coisa. Pegaram esses 10 segundos, aí no mesmo dia, alguém com 500 mil de seguidores postou dizendo, olha, é assim que a imprensa trabalha, não dão bola para o Rio Grande do Sul. Aí eu ouvi e pensei assim, não, foi só uma página. Aí no outro dia, alguém com alguns milhões de seguidores compartilhou, aí no outro dia, alguém que já ocupou um cargo público bem importante também compartilhou, e a minha rede social virou um mar de xingamentos. De gente dizendo, você não tem coração, você é uma vergonha para o Rio Grande do Sul, mas muitos. Eu tirei alguns prints e os outros eu bloqueei. Então, veja, é muito triste. Muito triste. Então, você vê um mar de ódio e eu ainda tentando lidar com a empatia, pensando assim, não, as pessoas estão apavoradas, elas estão tristes, elas não sabem o que elas estão dizendo. Só que tem uma parcela, e aí entrevistando o Leandro Carnal lá na CNN, ele disse assim, Elisa, canalha é canalha na dor ou no amor. Não tem chuva que faça o canalha ser menos canalha. Não tem fome que faça. O canalha é canalha.
Então a gente tem que parar de se iludir achando que algumas pessoas, só em meio à adversidade, cometem esses equívocos. É difícil a gente ter esse tipo de empatia, mas, por exemplo, um recorte mentiroso que puseram no meu trabalho, e eu sendo gaúcha, sofrendo pelo meu estado, eu tive que deixar de postar vídeos pedindo ajuda com pessoas com barco e jet ski para salvar meus vizinhos, porque as pessoas só xingavam nos comentários. Então, a gente vive uma crise da superfície. As pessoas não querem entender a profundidade, elas ficam muitas vezes na superfície e não vão atrás da verdade. Exatamente. E olha que engraçado isso. As pessoas não querem pensar. Tem preguiça de pensar. Ou será que elas só querem alimentar as verdades que elas acreditam? Exatamente. Alguém falou que eu gosto? Então isso é verdade. O que eu vejo? Eu sigo alguns canais também que são profissionais de saúde que trabalham com a medicina, com a pesquisa baseada em evidência. Amamos evidências. Exatamente. Adoramos uma evidência. Na medicina existem os trabalhos, os estudos, você tem que saber ler aquele estudo. Da mesma forma que você tem que avaliar a notícia, a gente tem que avaliar materiais e métodos. E isso dá tempo, né? Demanda tempo. Então, quando essas pessoas que estudam isso e publicam e não vão do encontro com outros profissionais que ficam naquilo que fonte minha cabeça, é só xingamento. Ai, é muito sofrido. Só xingamento. Eu falo, gente... Vocês não ficam angustiadas ao ler esses comentários, essas coisas? É um negócio horroroso. É exatamente como você falou, Elisa. Quando não é a verdade ou o que a pessoa acredita, mesmo sendo uma evidência científica, isso gera ódio. Ai, muito. Isso gera uma onda de ódio e de ataques. Então hoje, e a gente tem assistido isso, né? A internet nos mostra isso de uma forma muito, às vezes até muito crua. A gente sofre, né? É angustiante. E é muito angustiante. Vocês sabem que durante esse período, aliás, antes, um pouquinho depois da pandemia, eu ali, em meio a sessões de terapia, sou muito apaixonada pelo comportamento humano e imagino que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu consigo falar para o ser humano. Se eu consigo minimamente compreender um pouquinho dele. E aí eu li A Psicologia das Massas, do Freud, para entender como é que ele define massa. Nossa... Eu ia lendo, entendendo, e aí você vai criando até uma barreira para conseguir conviver com esses movimentos de massa mesmo. A exemplo do que faz uma pessoa, muitas vezes, numa torcida de futebol, ela faz algo que ela não faria se estivesse sozinha na rua. Uma pessoa no carnaval faz algo que não faria se estivesse sozinha na rua. Um adolescente em grupo, muitas vezes, faz algo que não faria se estivesse sozinho. Então, a massa traz um lado, muitas vezes, cruel do ser humano. Então, esse livro, A Psicologia das Massas, para quem for interessado por leitura, já fica aí a dica. E aí, do normalmente, Freud. essa é a última pergunta que a gente faz no nosso programa para você indicar um livro. Não. Eu me nego a terminar essa conversa. Muito curto. Gente, se tiver outras temporadas, finja que você gostou de me ver aqui, me convida para voltar. Não, mas a gente não está terminando, porém, você já adiantou o livro Indicação de Elisa. Sim. Vamos maravilhoso. Não, vou indicar para minhas amigas do Clube do Livro. Eu tenho umas amigas da corrida que a gente faz um Clube do Livro. Claro, fantástico, para leitura, para a gente compreender o ser humano. É um livro maravilhoso, eu já li. Eu nunca li, mas já é fica, muito bom e curtinho. É curtinho, ótimo, que a gente tem também limitação de número de páginas. É porque médica já vê muito artigo, muita coisa científica, né? Já lê muita coisa. Só são duas médicas e as outras são nutricionista, fantástico, fisioterapeuta, advogada. Legal. Que a corrida nos uniu e a gente resolveu que a gente queria ler pelo menos um livro por mês. E o esporte, que é tão importante. Vocês indicam muito no consultório? Faça esporte? Eu indico. Inclusive, no meu Instagram, eu sempre posto. Musculação não dá varizes, façam esporte. Musculação não dá varizes? Não dá varizes. Quais são eu não sou a entrevistadora, eu não posso ficar fazendo perguntas. Mas quais são, assim, as coisas que quando vocês falam para alguém, as pessoas ficam, não acredito, por exemplo. Eu já subir escada. O que tem subir escada? Não dá varizes. Tá. Fazer ou seja, ajuda a evitar? Gente, é maravilhoso para circulação. Subir escada? Porque tem gente que sobe escada e acha que vai dar varizes, mas esquece de tudo. Tem uma crença que dá variza? Existem crenças de que subir escada causa varizes,
fazer musculação causa varizes, usar salto alto causa varizes. Não causa? Depilação com cera quente. Não causa? Não causa. acredito, gente. Eu vou recortar esse trecho do podcast, Não vou colocar na minha causa. rede social. Agora, uma coisa de quem é apaixonada pela língua portuguesa, vou até colocar o óculos para achar que ela é intelectual. Tem singular da palavra varizes? Tem variz, uma variz. Uma variz? Isso. É Não tão acredito. feio a palavra, não é? Eu Variz. acho tão feio. Uma variz, duas varizes. Gente, acabou, já amei vir até. Amei vir a esse podcast que já aprendi Viu? tudo. Mas agora eu vou parar de perguntar, porque eu que sou Não, entrevistada. mas vamos perguntar, Elisa, sobre a saúde vascular e o telejornalismo. Como que vocês têm passado e visto a situação da saúde no Brasil Ai. e a forma com que é tratado, como o SUS tem, de certa forma, evoluído nos tratamentos em relação ao mundo? Passe pra gente a sua impressão. Eu sinto, primeiro, uma barreira. A política sempre teve as suas polarizações, mas a gente está num momento um pouco mais azedo que o normal. Então, tudo que você noticia de algum avanço que ocorreu em determinado governo, tudo é visto como um posicionamento político e não um avanço. Então, assim, você monta um Ministério da Saúde, você vai colocar, e, bom, esperamos que assim seja, é gente habilitada, você tem os secretários, você tem todo mundo, mas qualquer notícia que saia, que seja envolvendo um Ministério da Saúde, se você quer celebrar, alguém já vê pensando, você está celebrando porque... Então, eu creio que a gente está vivendo um momento bastante... É triste mesmo, de você criar um filtro que te priva de compreender e ler o que um governo está fazendo na área da saúde. Quando a gente fala de saúde pública. Uma coisa que eu vejo e me traz uma felicidade é... a questão ambiental, ainda mais depois do Rio Grande do Sul e tantas outras tragédias no Brasil, está cada vez mais em alta. E tem uma galera muito conectada a falar sobre saneamento. Saneamento, tratamento de esgoto, reutilização, ou os resíduos para onde são levados. Porque as pessoas esquecem que quando a gente fala de mortalidade infantil, por exemplo, quando a gente fala de uma criança que mora na beira de um córrego, a gente está falando de uma criança que talvez vá precisar muito mais do que outra de um atendimento médico. E se você cuida do saneamento, você desafoga o SUS, porque você diminui as pessoas que precisam de atendimento. Então, eu percebo que quanto mais esses assuntos conectados ao meio ambiente aparecem, mais eles ajudam na outra ponta, que é a nossa saúde, que infelizmente a gente não dedica tanta atenção, mas quando a chuva chega na nossa porta, a gente é obrigado a prestar atenção. E essa é a prevenção primária. Tem tipo prevenção primária, secundária, terciária. A primária começa nessas coisas básicas. Nós somos especialistas, eu atendo no SUS, eu atendo num hospital no Rio de Janeiro, hospital universitário, e lá nós atendemos pessoas que já vão para um atendimento especializado. Mas como muitas vezes, aquela prevenção primária de doenças cardiovasculares como pressão alta, diabetes, não tiveram na ponta inicial um controle adequado. E que muitas vezes as condições socioeconômicas, elas refletem diretamente nessa atenção primária e no desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares e várias outras também. Então, esse é um assunto que nós médicos, a gente atua muito diretamente. É tanto que tem as perguntas clássicas que a gente aprende na faculdade. Você já tomou banho de rio? Você toma água filtrada? Tem saneamento básico, tem esgoto encanado. Na sua casa, como que é o revestimento? Como que é o telhado? Isso tudo influencia diretamente na saúde da população. E o que será que falta para que nós tenhamos mais acesso a isso? Porque a imprensa faz uma parte, mas vocês acham que poderia fazer mais? Ou o poder público tinha que fazer mais? Ou os médicos saírem mais bem, não é mais bem preparados, mas mais estimulados a fazerem isso? Talvez, assim, do ponto de vista médico, mais engajados a olhar para esta área, que é uma área que é muitas vezes negligenciada. Que é o básico do básico, da né? Família, exatamente. Né? Medicina de família. Existe essa especialidade, medicina de família, que os médicos vão na casa das pessoas, acompanham essas pessoas. De perto. Ou seja... Mas não necessariamente vai ter aquela
aquela família vai conseguir aquele acompanhamento. Mas você diz a família que a rotina familiar é acompanhada, é isso? E o médico consegue ter, através do comportamento, entendimento de, olha, eu acho que é aqui que pode surgir um problema, é isso? É o médico da família? Sim, o médico da família, ele acompanha a família, a saúde do indivíduo como um todo, principalmente no ambiente em que ele está. Isso no Brasil, é pioneiro. O SUS, ele tem uma medicina da família muito atuante. Principalmente nos interiores, né? Muito. Sim. Nas atuações das endemias, das doenças endêmicas. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a tuberculose e a hanseníase são doenças endêmicas. E são doenças diretamente relacionadas à saúde pública. Por quê? Porque são doenças transmitidas por contato íntimo e frequente com aglomeração, com baixas condições socioeconômicas no ambiente. Então, se a gente for pensar, são doenças essencialmente relacionadas à vida que a população leva. Ou seja, ao nosso comportamento. É isso. Então, assim, atuar também para prevenir, não só para passar o medicamento para hanseníase, para passar o medicamento para tuberculose, mas para que essas pessoas não durmam 15 pessoas no mesmo quarto, para que elas não compartilhem os mesmos utensílios. A gente tem um Brasil que a gente tem 70% de um Brasil pobre, mas é muito pobre. Então, assim, o médico que também atua e divulga isso, e a mídia também que atua juntamente conosco, é uma forma de olhar para esse 70% do Brasil, né? Que a gente sabe que é a maioria. Nossa maioria. Então, que precisa muito da divulgação. Que entender a realidade, né? Quem só consegue morar numa casa de um cômodo. Como é que se cuida, né? De que maneira? Eu digo sempre que informação é um tesouro. Na pandemia, então, minha nossa, né? Informação foi um tesouro para as nossas vidas. Então, essa consciência de ter acesso à informação. O vídeo engraçado no YouTube é legal, mas quem sabe a gente dedicar um pouquinho de tempo por dia para ler algum conteúdo com um pouquinho de mais profundidade, a gente pode viver por mais tempo, né? Exatamente. E colocar, mais importante, colocar aquilo na sua rotina. A gente, na medicina, eu vejo muita gente trabalhar com prevenção e parceria e proatividade. Não adianta a gente falar tudo para o paciente. Faça isso. Uma listinha, né? Os 10 mandamentos da médica. Vai depender dele. Sim. E também adaptar a realidade, né? De cada um. Então, assim, como a gente falou, até nossa entrevista anterior, quando o paciente tem a informação, ele sabe o que ele tem, ele sabe a doença, ele sabe o tratamento, ele tem uma informação muito segura, ele tem uma liberdade. Por quê? Porque ele não vai acreditar em qualquer notícia, ele não vai acreditar em qualquer tratamento. Um olhar crítico. Então, é isso que é o objetivo da nossa conversa, o objetivo de ter uma comunicadora como você aqui, é que a importância de divulgar informações de qualidade e de dar essa arma, né, que na minha é muito valiosa para as pessoas, né? É ter a informação. Então, a gente te agradece muito, Elisa. Muito. Infelizmente, a gente vai ter que... Nossa, eu já achei que ia chegar um cafezinho, a gente ia ficar aqui até depois de amanhã conversando. Porque maravilhoso você poder ouvir exemplo duas médicas. De mulher, de profissional, nós te admiramos muito. Muito. E queremos muito a sua parceria com a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular. Maravilhoso. Eu sou uma curiosa incansável. Ela dá dicas pra gente continuar nosso podcast, lógico, né? E vocês me deem dicas. Pra gente encerrar, só me diz uma coisa. O que vocês julgariam que seja assim, a melhor dica para dar para uma pessoa, para um paciente? É o esporte? É tomar mais água? É dormir melhor? O que vocês costumam assim mais sugerir? Olha, o mais importante que a gente fala antes de tratar qualquer doença, que nós falamos muito, é a modificação do estilo de vida. Eu falo, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Selecionar o seu alimento, é ter uma prática de exercício físico regular, é cuidar. Nós, mulheres, a gente tenta cuidar de tudo, do marido, da família, do trabalho. E esquece de às vezes a gente esquece de olhar pra gente. Achar que a gente é egoísta por cuidar da gente. Exatamente. Então, nós precisamos cuidar de nós. Eu sempre falo do exercício. A gente precisa se movimentar, colocar nosso corpo em movimento. Qualquer minuto ativo
já é suficiente. Não tem que ficar com aquela coisa na cabeça. Só faz sentido se forem os 150 minutos que a Organização Mundial de Saúde falou que é bom. Se a pessoa não consegue fazer isso... Um pouquinho já tá bom. É melhor fazer 5 minutos ao dia do que nada. Não fazer nada. Soma 5 minutos no fim da semana inteira. 5 minutos por dia já vai ter dado um tempinho a mais. E os 4 pilares que eu sempre falo. Alimentação saudável, exercícios físicos, controle do estresse. Para uma boa jornalista, qualidade de sono. Mas vou me dedicar. E boa qualidade de sono. E a academia não dá varizes. Essa agora é a notícia. Exatamente, não dá varizes. Obrigada, eu adorei estar aqui com vocês. E qualquer coisa, @ElisaVeck. Deve estar aparecendo aqui em algum lugar, ou aqui na descrição, no comentário, mas é VEECK. Lá na rede social a gente bate um papo também. Obrigada. Nós iremos te marcar. Adorei. Pessoal, siga nossas redes sociais, @SBACV Nacional. Siga Elisa, nós deixaremos o contato dela lá. E não perca nossos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada.